Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui um mapa de planejamento e controle da produção do módulo 54/2025. Mas antes de eu começar aqui de fato a iniciar a resolução desse mapa, pessoal, eu queria estar pedindo um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar vocês de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso a gente estiver precisando de ajuda com a resolução de alguma outra atividade de outra disciplina, ou até mesmo ajuda com a resolução desse mapa aqui de planejamento, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução deste mapa. E aqui, pessoal, eu escolhi fazer primeiramente com vocês a questão 2.1 desse mapa, referente à etapa 2 dele, né? Fase 2. Então, pessoal, para fazer essa questão aqui, eu vou estar utilizando com vocês o Excel. Então, agora a gente vai para lá resolver essa questão. Bom, pessoal, já estou aqui no Excel e agora a gente vai responder a questão 2.1 da etapa 2 desse mapa. E aqui, pessoal, eu vou fazer a tabela com vocês desde o início, né, passo a passo, porque eu acredito que existem, né, pessoas que ainda não dominam o Excel. Então, eu acredito que se eu fazer passo a passo aqui, vocês também vão conseguir replicar aí na casa de vocês. Além disso, pessoal, se caso alguém tiver interesse nessa planilha que eu vou estar desenvolvendo aqui nesse vídeo, no caso a planilha do Excel, vocês podem me pedir ela no WhatsApp, que eu mando para vocês gratuitamente. Então agora a gente vai dar início aqui à resolução da questão 2.1 desse mapa. Então, pessoal, essa questão, né, ela pede o seguinte, para a gente completar a tabela anterior, no caso essa tabela bem aqui, listando os itens em ordem decrescente de custo, ou seja, eu vou pegar o maior custo para o menor, do maior para o menor, com suas respectivas demandas anuais, custo unitário. Esses valores ele já deu para a gente, né, a demanda anual e o custo unitário. E aqui a gente vai precisar calcular o custo total anual, a porcentagem de custo em relação ao total, a porcentagem de custo acumulado e, por fim, a classificação ABC. Então, pessoal, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou tirar um print, né, dessa tabela e vou desenhar ela no Excel, fazer ela no Excel. Então, aqui na primeira coluna a gente vai ter os itens, né? Vou escrever item. A primeira vai ser a água mineral, sem gás, 500 ml. Segundo item vai ser a água funcional com vitaminas. Aqui, pessoal, como ele pediu, né, para ser em ordem decrescente de custo, de porcentagem de custo, eu já vou fazer isso logo, né? Já vou escrever os itens nessa ordem. Aqui, pessoal, é o seguinte, para a gente descobrir logo de cara, né, a porcentagem de custo, basta a gente verificar aqui a demanda anual de cada item. E, consequentemente, né, quem tem mais demanda vai gastar mais. Consequentemente, a porcentagem de custo dele vai ser maior. Então, eu vou seguir essa ordem de valor de demanda, né? Quanto maior a demanda, maior vai ser o custo pelo item. Então, aqui é o primeiro item que a gente vai escrever é a água, porque ela tem a maior demanda. Água mineral sem gás, 500 ml. A segunda maior demanda é da água mineral sem gás, de 1,5 litro. Então, a água mineral sem gás, 1,5 litros. O próximo vai ser a água mineral com gás, 500 ml. Água mineral com gás, 500 ml.
O próximo vai ser isso aqui, né? Água funcional, com 3.000 de demanda. O próximo vai ser a água mineral com gás, 1,5 litros, com 2.800 de demanda. Água mineral com gás, 1,5 litros. E o próximo vai ser a bebida saborizada. Bebida saborizada, 500 ml. E por fim, o último item vai ser água mineral premium vida. Água mineral premium vida. 750 litros. Pronto, pessoal. Aqui, dessa maneira, né, que a gente organizou, a gente já está colocando os itens em ordem decrescente de porcentagem de custo. Vocês vão ver isso daqui a pouco, que o que eu fiz aqui está certo. Então, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui na coluna do C, né, e vou dar dois cliques aqui. Bem aqui mesmo. Pronto. E aqui eu vou selecionar tudo isso e vou colocar centralizado. Vou vir nessa opção bem aqui, ó, alinhar no meio. Ou nessa aqui de baixo, centralizado. Pronto. Esses aqui de baixo eu vou deixar colado na esquerda, né? Para ficar dessa maneira aqui e pronto. E aqui do lado, pessoal, eu vou escrever a nossa demanda anual, né? Então eu vou escrever demanda anual em unidades. Aqui novamente eu vou dar dois cliques aqui bem entre o D e o E pronto, para ele aumentar a célula. E aqui, pessoal, eu vou escrever o valor da demanda de cada item, né? Da água mineral sem gás é 2.000, 20.000 na verdade, né? O outro vai ser 11.000, o outro 10.500. Da água funcional vai ser 3.000. Da água mineral com gás. Água mineral com gás 1,5 litro vai ser igual a 2.800. Da bebida saborizada 1.500. E por fim da água mineral premium vai ser 1.200. Pronto. Aqui eu vou deixar os valores centralizados também. Vou vir aqui e apertar aqui em centralizar. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui o custo unitário de cada item. Vou escrever custo unitário, unitário, dado em reais. Novamente, vou vir aqui no, entre o E e o F, vou dar dois cliques e ele vai aumentar a célula. E aqui o custo unitário da água mineral sem gás é 2,5. Da água mineral sem gás 1,5 litros é 4. Água mineral com gás 500 ml vai ser 3. Água funcional com vitaminas, esse aqui vai ser 5,5. Água mineral com gás 1,5 litros, esse aqui 4,5. Bebida saborizada é 4,5 também. E por fim, a premium, né, que é 7. Aqui eu vou deixar centralizado também. E aqui, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, né? Eu poderia colocar esses valores em unidade de moeda. Posso vir aqui, nessa parte aqui de geral, e seleciono a opção moeda. E aqui já mostra os valores, né, em forma de moeda, né? Aqui é unidades mesmo, então a gente não precisa mexer. E aqui, pessoal, a próxima coluna que a gente vai fazer é a coluna de custo total anual. Então, eu vou escrever bem aqui, custo total anual.
Vou vir novamente aqui entre o F e o G, dar dois cliques e aumentar a célula. E aqui, pessoal, para a gente calcular esse custo total anual, a gente vai, para calcular o custo, pessoal, basta a gente pegar a demanda anual e multiplicar pelo custo unitário. Então, pelo Excel, a gente vai fazer o seguinte: vou digitar igual, vou selecionar a demanda anual, vou multiplicar, vou colocar o asterisco pelo custo unitário desse item, né? E aqui eu vou dar Enter. Fazer de novo com vocês. Vou digitar igual, seleciono a demanda do item e vou multiplicar, digitando o asterisco, né, que representa a multiplicação no Excel, e vou selecionar o custo unitário desse item. Feito isso, pessoal, agora eu vou dar Enter. E aqui, pessoal, ele já calculou o custo total anual desse item, que inclusive, né, é dado em reais. Vou escrever bem aqui, RS. E aqui, pessoal, para os demais itens, né, eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Para eu não ter que fazer para cada um, eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui nessa célula de cima, vou vir bem aqui, quando aparecer essa cruz, né, eu vou arrastar ela até, vou clicar com o botão de esquerdo nela e vou arrastar ela até embaixo, até o último item. Eu vou soltar. E com isso, pessoal, o Excel ele automaticamente calcula o custo total anual para cada um dos itens, ó. E aqui eu vou deixar esses valores centralizados. A próxima coluna aqui que a gente vai fazer, pessoal, é a coluna do, da porcentagem de custo com relação ao total, né? Então, pessoal, primeiro eu vou escrever, né? Porcentagem. Pronto, porcentagem de custo total. E aqui está em porcentagem, né? O valor. Vai sair em porcentagem. Aqui, pessoal, para a gente calcular essa porcentagem de custo, e ele fala aqui, né, que é em relação ao total justamente do custo total, a gente vai ter que calcular o total, o somatório desses valores aqui. Então, bem aqui embaixo, eu vou calcular vou escrever um somatório, né? Somatório ou total. Aqui eu acho que eu vou escrever somatório, né? Somatório. Deixar centralizado. E aqui, pessoal, eu vou justamente calcular a soma desses valores aqui do custo total anual. Então, para isso, eu vou digitar igual, vou digitar soma, vou abrir parênteses, e vou selecionar todos esses valores aqui de cima. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. E aqui, pessoal, o Excel ele calculou o somatório desses itens aqui, né? De cima, do custo de cada item. E o total é esse valor aqui. Então, pessoal, para a gente calcular a porcentagem de custo total em relação ao valor total, né, do somatório de custo total, a gente vai fazer o seguinte: vou digitar igual, vou selecionar o custo total anual do item e vou dividir em relação ao total, né, que é o somatório de cada um desses itens, que é justamente esse valor bem aqui. Esse total aqui, pessoal, para os demais itens, nunca vai mudar. Se ele não vai mudar, eu vou travar essa célula bem aqui, essa célula vermelha. E para isso eu vou digitar F4. E com isso eu travei a célula. E vou dar Enter agora. Feito isso, pessoal, agora o raciocínio, né, que eu vou fazer para os demais itens vai ser o mesmo. Se é o mesmo, eu vou só arrastar aqui, né, a célula até embaixo. Vou vir aqui nessa cruzinha, clicar com o botão esquerdo e arrastar até embaixo. Até aqui, né?
Perceba, pessoal, o seguinte, né, que os valores, né, que a gente encontrou não estão em porcentagem. E para a gente transformar para porcentagem, basta a gente selecionar todas as células e vir aqui, ó, em porcentagem. Ou a gente vem aqui em geral e procura aqui porcentagem, dá no mesmo. E pronto. Aqui a gente já tem os valores, a porcentagem de custo anual, de custo total em relação ao total para cada item. E aqui, pessoal, a gente pode calcular o somatório, né? Esse somatório aqui, dessas porcentagens, tem que ser igual a 100% para estar correto. Então, eu vou fazer o seguinte, vou digitar igual, soma, e vou somar essas porcentagens aqui de cima. Tem que dar 100 para estar correto. Ó, deu 100%. Então, o cálculo que a gente fez aqui está correto. Percebam o seguinte, pessoal, que a porcentagem de custo total, ela está em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Do maior para o menor. E a questão pedia justamente isso, né? Para a gente organizar os itens. Cadê? Em ordem decrescente de porcentagem de custo. Então, como eu havia falado para vocês, né? Bastava a gente organizar da maior demanda para a menor demanda. Então, a maneira que eu organizei aqui os itens está correta. Feito isso, pessoal, agora a gente vai partir aqui para a coluna de porcentagem de custo, que a questão também pede para a gente fazer, né? Porcentagem de custo acumulado de cada item. Então, vou criar uma coluna aqui do lado. Aqui a gente não precisa mais dessa imagem, né? Então, vou apagar. Porcentagem de custo acumulado. Isso. Aqui, pessoal, para a gente calcular essa porcentagem de custo acumulado, a gente vai fazer o seguinte. Para o primeiro item, essa porcentagem de custo acumulado vai ser justamente igual à porcentagem de custo total dele. Então, vou digitar igual, seleciono essa célula aqui, né? E vou dar Enter. A partir daqui, pessoal, do segundo item, para eu calcular o custo acumulado em porcentagem, eu vou fazer o seguinte. Vou digitar igual, vou selecionar o valor anterior de porcentagem de custo acumulado, que é esse, e eu vou somar com a porcentagem de custo total desse item, no caso do segundo item, né? E com isso eu vou dar Enter. E esse raciocínio, pessoal, eu vou fazer também para o terceiro item. Vou digitar igual, vou pegar o valor de cima, de porcentagem de custo acumulado, e vou somar com a porcentagem de custo total desse item. E eu vou dar Enter. E aqui, pessoal, o Excel, né, ele já entendeu o raciocínio. Então, basta eu vir aqui na cruzinha, né? Vou clicar com o botão esquerdo nela e vou arrastar até embaixo. Então, aqui já foi calculada a porcentagem de custo acumulado de cada item. E para finalizar, pessoal, falta aqui a gente fazer a coluna é, que indica, né, a classificação ABC de cada item. Já já vou explicar para vocês como funciona essa classificação. Mas primeiro eu vou criar ela aqui. Classificação AB. Classificação ABC. Pronto. Aqui, pessoal, para aparecer uma tabela de verdade, né, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou selecionar tudo isso. Vou vir aqui nessas opções de borda. E vou selecionar a opção todas as bordas. Pronto. Agora está aparecendo uma tabela, né? E aqui, pessoal, a classificação ABC de cada item. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai classificar cada item. Se ele vai ser A, ou se ele vai ser B, ou se ele vai ser C.
E para isso, pessoal, eu vou explicar, né, através do livro da disciplina de vocês. De acordo com a disciplina de vocês, pessoal, para a gente classificar um item A, B ou C, a gente vai ter que seguir isso aqui, né? Dar um zoom aqui para vocês. No livro fala que até 80% do total acumulado, os itens são classe A. Então, pessoal, qualquer item que possui um total acumulado abaixo de 80%, ele vai ser classificado como item como classe A. Então, bora ver se a gente tem isso aqui no nosso caso. Bom, pessoal, a porcentagem de custo acumulado da água mineral, né, do primeiro item, é menor que 80%. Então, ele vai ser classificado como item A. O segundo item, a porcentagem de custo acumulado dele, também é menor que 80%. Então, ele também vai ser classificado como um classe A. E o item 3, ele também tem uma porcentagem de custo acumulado menor que 80%. Então, ele vai ser classificado também como um item de classe A. Aqui, pessoal, esse item ele já tem uma porcentagem de custo maior que 80%. Então, a gente vai ter que voltar aqui no livro novamente. Aqui no livro, pessoal, ele fala, né, que itens que têm 80 e 90% do total acumulado, eles vão ser classificados como classe B. Então, pessoal, esse quarto item aqui, ele está entre 80 e 90% do custo acumulado. Então, ele é classificado como um item de classe B. Aqui, pessoal, esse item aqui ele já não está no intervalo de classe B, né? Então, provavelmente ele é de classe C, mas a gente vai confirmar aqui. Ó, acima de 80% do total acumulado, os itens são classificados como classe C. E foi justamente o que eu falei, né? Então, como esse item aqui ele tem um custo acumulado maior que 90, ele vai ser de classe C, e todos os demais também vão ser de classe C, né? Então, pessoal, aqui a gente já finalizou eh, a resolução da questão 2.1 desse mapa. O que a gente pode fazer aqui é deixar mais apresentável essa tabela, né? Vou melhorar ela aqui com vocês. Eu posso mudar a fonte. Essa fonte aqui eu não gosto, eu gosto mais de usar essa aqui, a Times New Roman. Vou colocar a fonte no tamanho 12. E aqui eu vou deixar em negrito essa parte aqui de cima da coluna. Essa parte eu vou deixar em negrito também. E aqui, pessoal, se vocês quiserem, né, vocês podem também colorir a tabela. Posso vir aqui, e nessa opção aqui, selecionar uma cor para a tabela. Ó. Enfim, pessoal, dessa maneira aqui está mais apresentável, né? Aí na resolução de vocês, vocês vão tirar o print aqui no Excel e anexar nessa questão. Além disso, pessoal, uma coisa que eu recomendo também é que vocês expliquem o passo a passo de como vocês montaram essa tabela aqui no Excel. Como, por exemplo, como foi que eu calculei o custo total anual? Como eu calculei a porcentagem de custo total? Por que que os itens são classificados em A, B ou C? Entendeu? Aí seria interessante vocês colocar essa explicação na resolução de vocês, além de anexar somente a tabela. Então, pessoal, vou até destacar aqui, né, como questão 2.1, pronto. Então, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução da próxima questão desse mapa. Eu vou fazer aqui com vocês o gráfico de Pareto pedido na
questão 2.2. Bom, pessoal, então agora a gente vai responder aqui a questão, né, 2.2. E ela pede, né, para a gente aqui determinar, desenhar a curva de Pareto, a curva ABC, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. E para fazer essa curva, pessoal, a gente vai precisar do seguinte, né? Eu aqui mais embaixo, né, adiantei uma tabelinha, onde a gente vai ter os itens, né? Esses itens aqui. Eu só copiei e colei aqui embaixo. E aqui a gente tem os valores de porcentagem de custo, né? Que eu peguei daqui também, só copiei e colei. E da porcentagem de custo acumulado. Então, pessoal, para a gente fazer essa curva de Pareto, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses itens aqui. Vou vir em inserir. E vou vir aqui nessa opção aqui, ó, de barra. Vou selecionar essa coluna 2D e pronto. Feito isso, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Vou clicar no gráfico, clicar com o botão direito nele e selecionar a opção alterar tipo de gráfico. E bem aqui, pessoal, vou vir em combinação. E aqui, inclusive, ele já deixou no jeito que a gente está querendo, né? Aqui em porcentagem de custo acumulado, eu vou deixar a linha, vou selecionar a linha. E na porcentagem de custo total, eu vou deixar a coluna mesmo. E aqui eu vou dar um OK. Então, pessoal, nosso gráfico de Pareto, né, nossa curva já está feita praticamente. Aqui a gente só vai fazer alguns ajustes. Vou aumentar ele aqui um pouco. Aqui, pessoal, a gente tem que deixar esse eixo até 100%. E se vocês perceberem, ele está até 120. Então, para a gente consertar isso, a gente vai dar dois cliques aqui com o botão esquerdo. E em máximo, a gente vai digitar um e dar Enter. Pronto. E aqui a gente pode fechar essa janela. O que mais que a gente pode fazer aqui, pessoal? Aqui eu não acho interessante colocar essa legenda, né? Então vocês vão clicar na legenda aqui de baixo e vão apagar ela. Feito isso, pessoal, agora vocês vão fazer o seguinte. Vou clicar aqui nessa linha laranja. Vou clicar com o botão direito e vou selecionar essa opção bem aqui, ó. Adicionar rótulo de dados. Adicionar rótulo de dados. E aqui, pessoal, é, já aparece, né, as porcentagens de custo acumulado para cada um dos itens. E para ficar melhor aqui, a gente pode fazer o seguinte também. Eu posso clicar no gráfico, selecionar a cor preta da fonte. Aqui deu uma melhorada, né? O que mais que eu posso fazer aqui? É interessante, pessoal, aqui nessas colunas, né, em azul, é que aparecesse um rótulo que indicasse a classificação ABC de cada um. E para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vou clicar na coluna azul, clicar com o botão direito, e vou vir aqui em adicionar rótulos. E perceba o seguinte, pessoal, que nos rótulos aqui, né, apareceu foi justamente a porcentagem de custo total. Porém, eu não quero isso. Eu quero que apareça a classificação ABC, né, de cada item. Aqui, pessoal, tem uma maneira bem rápida de eu fazer isso, né? Porém, eu vou fazer aqui com vocês manualmente. A gente sabe, né, que a água mineral sem gás, ela é classificada como item A. Então, eu vou só clicar aqui, ó, na porcentagem e digitar A. Pronto. Água mineral sem gás é o segundo item, a gente sabe também que é A. Dá o zoom aqui para vocês, só para vocês verem. Ó, vou digitar A maiúsculo. O terceiro item também é classificado como A. Já o quarto item é classificado como B. Quando ficar assim a, a célula preta, né? Cinza, na verdade, vocês podem digitar. Aí eu vou digitar o A.
Dá dois cliques. Ou eu tô colocando tudo A, né? Mas a partir daqui é B. Aqui é B, isso aqui é C, e todo o restante também vai ser C, né? É, desse jeito aqui foi até mais complicado, né? Enfim, pessoal, vocês poderiam fazer isso aqui manualmente, né? A outra maneira era selecionar, vir aqui, valor a partir das células, e aqui a gente selecionava os dados, né? Que nesse caso são esses bem aqui. E que a gente dá OK. E pronto, deu no mesmo. Era melhor a gente ter feito assim desde o início, né? Mas enfim. Então, pessoal, a curva de Pareto seria isso aqui. Aqui em título do gráfico eu posso escrever o seguinte: curva de Pareto. E aqui entre parênteses eu coloco A, B, C e fecho parênteses. Isso aqui seria o título do gráfico. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso deixar esse título em negrito. Clicando no gráfico, eu também posso alterar a fonte dele. Posso vir aqui e colocar aquela que eu gosto, né? Aqui eu não deixei negrito, pronto. E aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Vou aumentar um pouquinho mais esse gráfico aqui para a direita, para baixo também. Aqui eu posso também alterar o design do gráfico, né? Eu posso vir aqui em design do gráfico, posso alterar a cor dele. Se eu vir aqui, ó, vai alterar a cor. Ó, a gente consegue alterar a cor do gráfico. Eu gostei dessa, então vou deixar. O que mais a gente pode fazer aqui? O estilo, né, dele. Aqui tem vários estilos, ó. A gente pode estar utilizando. Aí vocês escolhem um do agrado de vocês. Esse aqui é bacaninha, eu vou deixar ele. E é isso, pessoal. Basicamente, isso aqui seria o gráfico, né, da curva de Pareto, que vocês devem apresentar na resolução de vocês. Então, além disso, né, vocês têm que citar depois quais itens estão na classificação A e quais itens estão na classificação B e assim sucessivamente. E explicar por quê, né? Aqui, pessoal, a gente pode utilizar, né, como justificativa o próprio gráfico. A gente consegue analisar aqui o custo acumulado de cada item. E vocês podem utilizar como referência o próprio livro de vocês, né? Porque o livro de vocês afirma isso, que até determinada porcentagem de custo acumulado, os itens são classificados como item tal, né? E vocês podem utilizar isso como referência na resposta de vocês. Para explicar, né? Por que que aqueles itens são classificados dessa maneira, A, B ou C. Então, pessoal, aqui a gente finalizou, né, a resolução da alternativa 2.2 desse mapa. E o restante, né, dela, que é justamente justificar porque que os itens são A, B, C, eu vou deixar com vocês. E agora a gente vai fazer aqui uma questão da etapa 3, envolvendo previsão de demanda, né? Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui uma questão, né, da fase 3 desse mapa,
que envolve previsão de demanda. Aqui, pessoal, a 3.1, né, ela pede para a gente elaborar o gráfico da demanda com os dados apresentados. Como essa questão é bem simples de fazer, pessoal, eu vou fazer ela aqui com vocês. Então, pessoal, primeiramente, antes de tudo, né, a gente tem que passar esses dados aqui de período e demanda real de cada período para o Excel. Eu vou tentar copiar e colar aqui e ver se dá certo. Senão a gente vai ter que fazer manualmente. Aqui, pessoal, estão umas fórmulas, né, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai utilizar elas. Mas aqui do lado eu vou colar, né, aquela coluna de período e demanda real. E como vocês podem ver aqui, né, não deu certo. Então, eu vou fazer aquilo manualmente. E para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, vou fazer um corte aqui, né? E voltar com essa tabela já feita. Pronto, pessoal, aqui eu já, conforme eu falei anteriormente, né? Eu já escrevi aqui aquela tabela no Excel. E aqui, pessoal, para a gente responder a alternativa 3.1, né? A questão, para a gente elaborar esse gráfico de demanda, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses valores aqui da coluna, né? Da tabela. Feito isso, vou vir aqui em inserir e eu vou vir aqui em gráfico de dispersão, que é esse bem aqui. E vou selecionar essa primeira opção. Feito isso, vou vir aqui alterar tipo de gráfico. E aqui, pessoal, eu vou selecionar essa opção bem aqui, a quarta. Ou poderia ser essa também, mas eu prefiro essa aqui. Então, selecionando a quarta opção, vou vir em OK. E o gráfico de demanda já foi feito, que foi pedido na alternativa 3.1. E aqui, para melhorar, eu posso adicionar os eixos, né, do gráfico. Posso vir aqui no maisinho e selecionar essa opção bem aqui, ó, títulos do eixo. Ou eu posso vir por aqui também, ó, título do eixo. E aqui eu posso adicionar o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, eu selecionei aqui. E aqui, pessoal, o eixo horizontal vai ser justamente os períodos, né? De 1 até 24. Então, eu vou colocar aqui período. Período, período, que é dado em meses, né? E o eixo vertical vai ser justamente a demanda real, que é dada em unidades, né? Então aqui a gente poderia escrever o seguinte como título: demanda real, aqui é demanda real da água mineral sem gás 500 ml. Então, demanda real é água mineral sem gás 500 ml. E aqui eu vou colocar gráfico de demanda. Gráfico de demanda. Vou aumentar esse gráfico. E pronto. Aqui, pessoal, eu poderia fazer o seguinte também. Eu poderia vir aqui no eixo vertical, dar dois cliques nele. E aqui, como na parte de principal, né, unidades principal, eu acho que fica melhor ficar de 200 a 200 e não de 500. Eu vou colocar 200 aqui e pronto. E aqui na parte do período, né, dos meses, vou selecionar ele também. E aqui eu vou colocar de 2 em 2, eu acho que fica melhor. Vou vir em principal e digitar 2, de 2 em 2 meses. E aqui, pessoal, o restante, né, dos detalhes, né, eu vou deixar para vocês. Vocês podem mudar a cor dele, alterar o design
Enfim, isso fica a critério de vocês, né? Posso mudar a cor, mas o gráfico, né, pedido na alternativa 3.1 seria justamente esse gráfico aqui. Então, bem aqui eu vou só fazer o seguinte. Lembrando, pessoal, que esse arquivo aqui, se vocês tiverem interesse, posso disponibilizar ele para vocês, né? Basta vocês me chamarem no WhatsApp pedindo ele. 3.1. Pronto. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui eh, a questão 3.2 desse mapa, onde ele pede para a gente fazer a previsão de demanda, né? O cálculo da previsão de demanda para os períodos apresentados. E aqui ele pede para a gente utilizar o método da média móvel. Depois disso, ele pede para a gente calcular o erro acumulado, o erro absoluto, médio, e o erro percentual absoluto médio. A gente vai fazer isso aqui agora. Bom, pessoal, vou aproveitar essa tabela aqui que eu já fiz, né? E vou copiar aqui embaixo, bem aqui do lado, aqui. Bom, pessoal, para a gente calcular essa previsão de demanda, né? A gente vai utilizar aqui o método da média móvel. Então, pessoal, como se trata do método da média móvel, primeiramente eu vou ter que calcular a previsão de demanda, né? Então, bem aqui, a questão fala, né, que é a média móvel de 4 períodos. Então, aqui eu vou escrever uma coluna para esse cálculo da média móvel de 4 períodos. E eu vou escrever aqui como M4 essa coluna, para representar que eu vou calcular a previsão de demanda, né, por meio da média móvel, utilizando 4 períodos. Feito isso, pessoal, como se trata da média móvel, né, a gente vai utilizar essa equaçãozinha bem aqui de cima. Inclusive, né, eu vou trazer essas fórmulas aqui para baixo, já aqui do lado. Então, pessoal, para a gente calcular a média móvel, que se trata justamente da previsão de demanda, a gente vai utilizar essa formulinha bem aqui. E ela diz o seguinte, que o somatório, né, da demanda, que a média móvel, né, de n períodos vai ser igual ao somatório das demandas dividido pela quantidade de períodos. Então, basicamente é uma média, né? A gente vai pegar a quantidade de termos, a gente vai somar a quantidade de termos e dividir por essa quantidade de termos. Então, pessoal, como se trata de uma média móvel de 4 períodos, a gente tem que começar a calcular ela a partir do quinto período. Por quê? Porque antes a gente vai ter 4 períodos, né? Se eu começar a calcular a média móvel de 4 períodos a partir do terceiro período, não vai dar certo, porque eu vou ter apenas dois termos, duas demandas reais antes. Então, como se trata de uma média móvel de 4 períodos, eu vou ter que calcular essa média, né, a partir do quinto período. Porque aqui eu já vou ter 4 termos, né? 4 demandas reais. Então, a partir daqui a gente vai começar a calcular a média móvel para 4 períodos. Para calcular essa média, pessoal, a gente vai basicamente aplicar essa formulinha bem aqui. Então, eu vou digitar igual. Aqui, pessoal, tem um porém, né? Como se trata de previsão de demanda, a gente não pode utilizar números quebrados. E sempre quando a gente encontra um número quebrado, né, na previsão de demanda, o ideal é a gente arredondar ele para cima, esse valor. Então, sabendo disso, eu vou utilizar a seguinte fórmula do Excel. Arredondar. Inclusive, já apareceu aqui embaixo, né, a fórmula, arredondar para cima. Vou abrir parênteses. E como se trata de uma média, né, pessoal? Eu vou digitar o seguinte, média, vou abrir parênteses.
e selecionar os valores que eu quero obter essa média, que no caso são os quatro primeiros períodos, né? Vou fechar parênteses. E aqui, pessoal, para finalizar, eu vou digitar ponto traço, zero e fechar parênteses. E com isso eu vou dar Enter. Pronto. E aqui, pessoal, para os outros períodos, eu vou aplicar o mesmo raciocínio. E sabendo disso, eu posso fazer o seguinte. Vou vir aqui na cruzinha, seleciono, seguro ela com o botão esquerdo e arrasto até embaixo. E pronto, pessoal, aqui eu já calculei a média móvel de 4 períodos para os próximos períodos, né? E aqui, pessoal, aparece que deu um erro, né, na fórmula. Porém, está certo. Aí a gente vai fazer o seguinte, selecionar tudo isso, né, para assumir com esse erro, vou vir aqui e vou apenas selecionar a opção ignorar erro. E pronto. Que eu vou deixar centralizado. E é isso, pessoal. Os 4 primeiros períodos a gente não consegue determinar eh, a previsão de demanda utilizando esse método, né, para a média móvel de 4 períodos. A próxima coluna aqui, pessoal, que a gente vai fazer é a coluna do erro. Então, eu vou escrever aqui erro. A outra que a gente vai ter também é do erro absoluto, né? E aqui, pessoal, eu posso escrever esse erro absoluto assim, né? Erro, o erro dentro do módulo. E para finalizar, pessoal, a gente vai ter uma outra coluna que se trata do módulo do erro, né? Dividido pela demanda real. Então, sabendo disso, eu vou selecionar tudo isso aqui, vou vir em grades e selecionar todas as bordas. Pronto. Aqui eu vou deixar em negrito. E depois a gente altera a fonte. Aqui, pessoal, para a gente calcular o erro, a gente vai utilizar essa formulinha bem aqui, ó. E ela diz que o erro é igual a demanda real menos a previsão de demanda, que é o P. Demanda real é o D e previsão de demanda é o P. Então a gente vai aplicar essa fórmula, né? Porém, pessoal, aqui a gente vai calcular esse erro, né, a partir do quinto período, porque nos períodos anteriores a gente não tem a previsão de demanda. Então, vou aplicar a fórmula, né? Vai ser a demanda real, que é esse valor aqui, menos a previsão de demanda, que é esse valor bem aqui, que a gente calculou utilizando a média móvel de 4 períodos. E vou dar Enter. E aqui o erro já foi calculado, pessoal. E esse raciocínio vai ser igual para todos os outros períodos. Então, vou vir aqui e vou arrastar até embaixo. O erro absoluto, pessoal, basicamente é o módulo dele, né? O módulo do erro. Então, para eu fazer isso, né, para que o número ele seja absoluto, vou digitar igual, vou digitar ABS, vou abrir parênteses e selecionar o número que eu quero o módulo dele. E vou fechar parênteses. E pronto. Percebam, né, que era negativo e agora em módulo fica positivo. E aqui eu vou arrastar até embaixo. E para finalizar, pessoal, a gente vai calcular aqui o erro, né, absoluto dividido pela demanda real. Então, basicamente, a gente vai aplicar essa formulinha aqui, né? A gente vai pegar o erro absoluto, que é esse valor, e dividir pela demanda real, que é esse valor aqui, e dar Enter. E esse raciocínio vai ser igual para todos os outros períodos. Aqui eu vou já ajustar a fonte, deixar tudo centralizado e pronto. E agora, pessoal, para a gente finalizar nessa questão, falta a gente determinar aqui o erro acumulado, erro absoluto médio e erro percentual absoluto médio. Tudo que a gente fez aqui até agora, pessoal, é justamente para calcular esses erros. Então, ó, aqui embaixo eu vou escrever a seguinte coluna: erro acumulado, erro absoluto médio
e o erro percentual absoluto médio. Aqui eu vou mesclar as células, vou selecionar elas e vir em mesclar. Vou mesclar essas de cima também. E essas de baixo aqui também. Então, pessoal, como é que a gente vai calcular esse erro? A gente vai aplicar essas duas fórmulas aqui, pessoal. Esse primeiro erro aqui, que é o erro acumulado, para a gente calcular ele, basta a gente somar todos os valores de erro da quarta coluna, que é esses valores aqui, ó. Então, se a gente vai somar, a gente vai utilizar o comando soma e selecionar todos os valores da coluna erro, que é esse aqui, ó. E vou fechar parênteses. E aqui eu vou dar Enter. Então, pessoal, esse aqui seria o valor do erro acumulado. Repetindo, para a gente encontrar esse erro acumulado, a gente vai somar todos esses valores aqui da coluna erro. O erro absoluto médio, pessoal, a gente vai calcular utilizando essa fórmula bem aqui. E basicamente, pessoal, ela diz o seguinte, que o erro absoluto médio vai ser igual ao módulo, né, do erro dividido pela quantidade de períodos, n. Então, a gente vai pegar o somatório, né, do erro absoluto e dividir pela quantidade de períodos que a gente utilizou aqui. Aqui, pessoal, a quantidade de períodos vai ser 20, né? Porque a gente não utilizou os 4 primeiros. E 24 menos 4 é igual a 20. Então, vai ser o seguinte, né? Eu vou ter que somar, vou ter que fazer o somatório dos erros absolutos, que no caso é dessa coluna aqui, e vou ter que dividir pela quantidade de períodos utilizados, que é o valor de n. E no caso aqui é 20, né? Que a gente não utilizou os 4 primeiros períodos. E 24 menos 4 é igual a 20. Então, eu vou dividir por 20. Então, pessoal, isso aqui seria o valor do erro absoluto médio. Já o erro percentual absoluto médio, pessoal, a gente vai calcular utilizando essa fórmula bem aqui, ó. E ela diz, né, que esse resultado aqui, né, que a gente... Não, na verdade não. É, o erro absoluto, o erro percentual absoluto médio vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao somatório do erro absoluto médio dividido pela demanda. E foi o que a gente calculou aqui na última coluna. Então, a gente vai ter que somar todos esses valores aqui e dividir pela quantidade de períodos utilizados, que no nosso caso aqui foi 20, né? Repetindo novamente, o erro percentual absoluto médio, a gente vai calcular através do somatório da razão entre o erro absoluto dividido pela demanda, que foi o que a gente calculou aqui na última coluna. E isso tudo vai ser dividido pela quantidade de períodos utilizados, que é 20. Então, sabendo disso, a gente vai aplicar novamente aqui o comando soma e vai somar todos os valores da última coluna. E eu vou dividir pela quantidade de períodos utilizados, que é 20. Então, pessoal, esse aqui seria o erro percentual absoluto médio. E como se trata de um percentual, né, a gente poderia representar aqui como porcentagem. Porém, eu acredito que deixando assim já está bom. Então, pessoal, basicamente isso aqui seria a resolução da questão 3.2, né? Eu vou deixar aqui destacado. Questão 3.2. Então, pessoal, isso aqui seria a resolução da questão 3.2. Vocês vão apresentar um print, né, dessa planilha que eu fiz aqui, por exemplo.
e vão anexar na resolução de vocês. Porém, pessoal, nesse caso aqui eu recomendo vocês fazerem o seguinte: explicar, né, como vocês encontraram cada um dos resultados. E foi o que eu fiz aqui para vocês, né? Eu expliquei como foi que eu calculei cada um. Então, vocês, na resolução de vocês, vocês vão explicar isso para quem vai estar corrigindo. E assim não abre brecha, né, para quem for corrigir, descontar a nota de vocês. Então, eu recomendo vocês fazerem isso, não só anexar o print da planilha no Excel, né? Então, pessoal, o vídeo ele vai ficando por aqui. Espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários. Quando eu tiver um tempo, eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.